Queridíssimos, boa tarde, Luiz Guilherme falando. Vamos iniciar agora aqui o nosso segundo vídeo desse segundo bimestre, desse terceiro bimestre, melhor dizendo, e vamos continuar o assunto que a gente estava no último vídeo, né, que foi sobre patrimonialismo, e o tema agora é coronelismo, né? Bom, gente, coronelismo. Primeiramente, a gente vai partir essa discussão. Primeiramente, vamos lá, voltando. Vídeo para ser acompanhado junto com o slide que está junto na mesma postagem, ok? Isso é muito importante porque o meu computador está com problema. Se você viu o último vídeo, você já sabe disso, tá? E se você viu o último vídeo, a única diferença que tem é que agora eu estou de camisa roxa, né? Tirando esse fato, vamos continuar esse assunto, né, sobre a formação social brasileira, né? E a partir da ideia de patrimonialismo, vai surgir uma nova ideia, né, que é a ideia de coronelismo, né? O que significa esse coronelismo, né? Esse é um conceito criado por um sociólogo, jurista, várias outras coisas, chamado Vitor Nunes Leal, né? E lá em 1949 ele vai escrever um livro muito... 1949, gente, faz tempo. Ele vai escrever um livro muito importante chamado Coronelismo, Inchada e Voto, né? Que ele vai mostrar como é que se dão as relações políticas, econômicas e sociais dentro de um microespaço, né? Então, o que é o coronelismo? É o processo, e está em negrito para vocês, tá? É o processo pelo qual o poder público opta pela manutenção dos antigos chefes locais, chamados de coronéis, com seu poder privado. Coronel aqui não tem nada a ver com a patente militar. Eles só pegaram emprestado o nome, tá? Não eram necessariamente militares, nem nada com isso, tá, gente? Então, só para deixar isso claro aqui, que a gente vai usar bastante esse nome, mas não confundam com forças armadas, nem nada parecido com isso, tá bom? Então, vamos lá. Coronelismo, processo pelo qual o poder público opta pela manutenção dos antigos chefes locais com o seu poder privado. Vamos lembrar a relação entre público e privado que a gente viu no último vídeo, né? Então, esses coronéis detinham certo poder privado e eles continuam tendo esse mesmo poder dentro da vida pública. É retomar a ideia do último vídeo mesmo, tá? Então, vamos lá. Esse processo que tem origem na estrutura fundiária do Brasil, né? Eu já falei para vocês, né, capitanias hereditárias, as várias fazendas que foram criadas, né, onde cada fazenda tinha uma família que organizava, que levava à frente aquela fazenda, que organizava toda a vida em torno daquela fazenda e das localidades em voltas, né? Então, vamos lá. Esse processo que tem origem na estrutura latifundiária do Brasil é consolidado durante a República Velha de 1889 até 1930, e reafirma o poder das elites provinciais rurais, acostumadas a desconsiderar qualquer autoridade constituída e fazer valer a sua própria vontade em sua área de influência. Ou seja, criaram várias localidades de onde vinha o poder político e econômico do Brasil, que eram as fazendas, o entorno das fazendas, né? E ali quem mandava era o dono da fazenda. Era o chefe local. Era o coronel. Repito, coronel, não tem nada a ver com patente militar neste caso, tá? Então, era o coronel. Ou seja, criaram-se vários espaços no Brasil, pequenos espaços, pequenos municípios, onde uma pessoa manda nesse município, onde uma pessoa manda nesse local, né? E assim ele vai manter o seu poder. Ele vai ignorar qualquer autoridade que tenha. Mas tem o prefeito lá da cidadezinha que não, era ele que mandava, tá? Independente de qualquer autoridade. Ou seja, ele era a lei. Independente se a lei foi feita pelos deputados, senadores, não importa. Ele era a lei, ele mandava naquele espaço ali, ele falava o que ele falava, os outros tinham que obedecer. Talvez você já tenha visto isso em algum lugar muito recentemente, ou melhor, em vários lugares muito recentemente, sobretudo no Rio de Janeiro, né, onde isso também acontece. E esse é um dos elementos pelos quais a gente traz essa discussão para cá, tá? Mais tarde a gente fala um pouquinho disso. Então, vamos lá. Então você tinha ali nesse espaço a pessoa que mandava em tudo.
né? Ele era a lei, ele mandava prender, ele mandava soltar, ele fazia tudo ali, né? E todo mundo respeitava o que ele fazia. Fosse o respeito pela autoridade ou fosse o respeito pelo medo. Dois tipos de respeito diferentes, tá, gente? Eu posso respeitar alguém porque eu reconheço nessa pessoa uma autoridade, eu posso respeitar alguém porque eu tenho medo dessa pessoa, né? Que são duas formas diferentes de lidar. Esse tipo de poder, baseado no poder privado dos chefes locais, marcam, como já vimos na última aula, um predomínio da esfera privada sobre a esfera pública, sendo principalmente exercido nos municípios e regiões menores, mas articulando esses chefes locais com chefes de províncias, que é o que a gente chama hoje de governador, né? E representantes da União, ou seja, lá do poder central, né? Ou seja, passar aqui para o próximo slide. Esses chefes locais eles só se sustentam porque eles sustentam o poder central do país, na época do presidente, e porque eles sustentam os chefes de província, os atuais governadores. Ao mesmo tempo, os chefes de governadores, os chefes de província sustentam o poder central e sustentam esses chefes locais. Ao mesmo tempo, ou seja, era uma relação com a setinha virada para todos os lados. Um se sustenta em cima do outro, né? É assim que funciona essa estrutura de poder do coronelismo. Esse pessoal, esses chefes locais só tinham esse poder porque outras esferas de poder acima deles sustentavam eles. E ao mesmo tempo eles sustentavam essas esferas de poder que estavam acima deles. Então esse aqui é um elemento importante para a gente. A gente está falando de pequenas regiões e tal, né? Como é que era essa relação desses coronéis, desses chefes locais com a população, né? A relação entre coronéis e a população era uma relação de dependência, né? Ou seja, o homem do campo, né, está falando assim, já ainda de um país extremamente rural, né? O homem do campo vivia em um estado de pobreza e de ignorância extrema, né? Eles eram, em geral, analfabetos, eles não tinham acesso à informação, né? Com essas condições, muitos deles dependiam de favores desses coronéis, né? Dinheiro, alimento, remédio, segurança, precisava de uma vaguinha no hospital tal, e esse cara estava influenciando. Ele estava dando um jeito de ajudar essas pessoas. Só que quando você ajuda uma pessoa, essa pessoa fica te devendo um favor, né? E através desses favores, desses favores eles mantinham o seu poder. Já a gente vai ver sobre isso, tá? Qualquer manifestação contrária, e aí, então, assim, primeiro o respeito, né? A autoridade, o favor. Agora o seguinte, qualquer manifestação contrária ao poder local estabelecido era reprimida por jagunços ou pela própria polícia, que em geral essa polícia estava a serviço do coronel, estava a serviço do chefe local. Então essa relação é uma relação de dependência. As pessoas dependiam de favores desses chefes locais e elas ficavam devendo favores. E aí vai vir um processo extremamente importante para a gente, né? Que é o processo eleitoral. Porque a gente já está num país onde começa a ter eleições, né? Então, esses chefes locais eles podiam ser candidatos a prefeito, ou eles terem o seu candidato a prefeito que atuaria em benefício deles próprios, né? Então, como é que era esse voto? Como é que se votava na época? Era um voto aberto, não era um voto secreto, né? Era um voto facultativo para os maiores de 21 anos, nem todo mundo era obrigado a votar, né? E mulheres analfabetas não votavam. As mulheres só vão começar a votar em 1932, quando elas conquistam o voto no Brasil. Elas iriam votar na primeira eleição em 34, só que acabaram com a eleição em 34. Bom, essas condições, sobretudo o do voto aberto, levavam à prática do voto de cabresto, né? O que era o voto de cabresto? Os chefes locais obrigavam as pessoas a votarem em quem eles queriam, né? Sob pena de alguma punição ou mesmo porque as pessoas deviam favores a esses chefes locais. Olha só, meu querido, tu vai votar no candidato que eu quero. Por quê? Pô, tu tá me devendo um favor. Pô, te dei remédio, te dei uma cadeira de rodas, te dei consegui para você uma vaga no hospital para sua mãe. Porra, ou seja, você ficou devendo um favor para esse chefe local.
E como é que você vai pagar esse favor? Votando em quem ele quer. Quando as pessoas não faziam isso, elas eram reprimidas, elas eram punidas. Alguma forma de violência contra essas pessoas, né? Então, era essa a forma de voto. Isso é o chamado voto de cabresto, né? O voto não era secreto, então o local sabia em quem as pessoas estavam votando e obrigava as pessoas a votarem em quem elas queriam, né? Então, esse era o voto de cabresto, era a forma, uma das formas pelas quais essas pessoas mantinham o seu poder na época. Ou seja, os resultados das eleições eram completamente previsíveis, né? E esses resultados e essas eleições davam uma legitimidade para esse chefe local. O cara falou, não, peraí, eu sou eleito. Então, ou eles se amparavam nos caras que eles mandavam eleger. Era essa a relação que tinha naquele momento. E aí vocês vão ver agora aqui na apresentação aqui tem uma charge, né, mostrando o que é o voto de cabresto, né? E aí a gente vai passar, e aí assim, vamos passar aqui para elementos atuais, vamos dizer assim, a atualidade desse coronelismo, né? E aí que tem uma notícia aqui, vou ler para vocês a notícia. Centros sociais que em 2010, essa notícia é um pouquinho antiga, tá? Mas continua, isso aqui tudo continua valendo, tá? Centros sociais que em 2010 eram relacionados a deputados estaduais estão funcionando a pleno vapor. Há 4 anos, deputados foram processados pela Justiça Eleitoral por tirarem proveito eleitoral dos estabelecimentos que oferecem serviços assistencialistas. O cara vai dar ali um remédio, vai dar um dinheiro de pessoa comprar, pagar uma conta, né? Vai dar uma cadeira de rodas. Um deles é o deputado Dionísio Lins, candidato à reeleição. O Centro de Assistência Social e Cidadania do Estado do Rio de Janeiro, em Vicente de Carvalho, zona norte do Rio, tem o nome fantasia de Fundação Dionísio Lins, em processos que correm no Estado. A 3 quilômetros de lá, na Vila da Penha funciona um centro com o mesmo nome. Ou seja, criam-se centros sociais. Esses centros sociais vão fazer uma série de favores para aquela população daquele lugar, daquele bairro, por exemplo, e aquela família que está ali, vamos voltar à ideia de família, aquela família que está ali, aqueles chefes, aquelas pessoas que estão ali naquela localidade, viram chefes locais, viram referência para aquelas pessoas, através de políticas assistencialistas. Na hora da eleição, essas pessoas que receberam esses favores vão votar nessas pessoas que organizam esses centros sociais, né? Formas atuais de coronelismo, né? E aí tem vários exemplos se vocês forem ver. Aí continua aqui a notícia, tá? Em São Gonçalo, em São Gonçalo, quem vai ao Centro Social Aparecida Panicé é atendido na recepção por Marilena Panicete, irmã do deputado estadual Márcio Panicete. Olha a família aí, né? E da ex-prefeito do município que batiza o espaço. Ou seja, ela era prefeita, tinha irmão que era deputado estadual, né? A parente afirma que o centro é mantido pela irmã, né, com o auxílio do irmão parlamentar, e que vai fechá-lo apenas durante a campanha eleitoral, que é proibido. Então, durante 4 anos eles mantêm isso, mantêm essa relação de dependência com aquelas pessoas, e depois, na época da eleição, quando é proibido, eles vão e fecham esse centro, né, e depois reabrem. E aí, só para terminar esse vídeo e colocar aqui as 2 relações de poder que estão envolvidas aí. A primeira relação é pela dependência, né? Ou seja, pessoas que votam em lideranças locais porque foram ajudadas por elas de alguma maneira, alimentos, remédios, cadeiras de roda, etc., né? Ou pela força, pessoas que votam e defendem chefes locais, né, por medo de sofrerem alguma punição deles, né? Então, são formas atualizadas, formas modernas de coronelismo que estão envolvidas nos dias de hoje, né? Então, assim, você repara como é que a política do Brasil, ela se mantém durante muito tempo, a estrutura política do Brasil, como é que ela se mantém durante muito tempo, né? Como é que, ao longo da história do Brasil, a política, as formas de fazer política, elas não mudam, né? Por isso que o Sérgio Buarque de Holanda, como eu falei no último vídeo, está falando, enquanto não aperfeiçoar as instituições de Estado, cara, esse país não vai para frente, é isso que ele está falando.
Depois a gente vai ver assim, essas ideias do Sérgio Buarque de Holanda contrastadas, tá? Mas é isso que eles estão falando aqui. Enquanto não... a lógica que está colocada aqui nessa aula é a seguinte: as estruturas políticas que sustentam o poder até hoje são as mesmas estruturas políticas que sustentam o poder desde do Brasil colônia. Chefes locais. Isso é muito importante dentro da estrutura política do Brasil, né? Isso é um problema sério. Fechamos por aqui, vamos para o próximo vídeo, pessoal. Grande abraço.